fator número 6 é a introdução criativa, uma introdução criativa. Como será que os ouvintes esperam que os pregadores comecem o seu sermão? Vamos ouvir o que eles disseram. Para mim, uma introdução eficaz é aquela em que, quando o pregador se levanta, ele cumprimenta o auditório e ele efetivamente coloca claramente qual é o objetivo do seu sermão. Tem sempre um quebra-gelo, eu acho que isso é imprescindível sempre, porque ele resgata, de onde quer que você esteja naquele momento, a atenção para ele. Um testemunho forte, um vídeo forte que causa impacto. Eu acho que a introdução é sempre gostosa quando você começa com uma história. Eu gosto muito das introduções que procuram estabelecer com a audiência pontos em comum. Os ouvintes estão prontos para oferecer a sua atenção. Tudo o que eles esperam é um pouquinho de criatividade dos pregadores. E talvez a introdução seja a parte do sermão que exige mais criatividade, a parte que você precisa desenvolver um pouco mais a sua criatividade. Quais são as características principais da introdução, que toda introdução deveria ter e que não deveria faltar na introdução? Primeira característica da introdução, atratividade. Precisa ser atraente, precisa chamar a atenção do ouvinte. Alguém disse que as primeiras 25 palavras do sermão determinam o sucesso ou fracasso do sermão. Você acha que é exagero isso? A experiência tem comprovado que há muita verdade nessa afirmação. A maneira como você começa o seu sermão, e aliás, para aqueles que às vezes dependem um pouco do papel, recomenda-se que você não olhe para o papel, pelo menos na sua introdução. Ao você chegar ao púlpito para pregar, tenha na ponta da língua as palavras que você vai falar, porque elas são chaves para arrancar a atenção do ouvinte. Outra característica da introdução relevante, brevidade. Não passe 15 minutos na introdução do seu sermão, ou 10 que seja. 5 minutos pode ser muito, mas você vai dosar isso de acordo com o seu propósito, mas a introdução precisa ser breve, curta, objetiva e direta ao ponto. Alguém ilustrou a introdução como se fosse uma pedrada. Você já observou o que acontece quando alguém joga uma pedra numa vidraça? Faz barulho, pedaço de vidro para todo lado, mostra o que está acontecendo dentro e ninguém vê mais a pedra. A pedra foi embora. A introdução deveria ser assim, aquela pedrada que você joga no auditório, no bom sentido, né? Você quebra a vidraça, mostra o que vem dentro do sermão, todo mundo vê o que está acontecendo, mas a introdução em si foi embora, ninguém viu mais ela. Um ponto importante da introdução, modéstia. Evite aquelas introduções que você diz assim, hoje nós vamos falar sobre todos os aspectos da profecia bíblica, todos os aspectos da profecia bíblica. Não é verdade, nenhum comentário bíblico vai mostrar todos os aspectos da profecia bíblica. Então seja um pouco discreto na sua introdução, seja modesto. Hoje queremos falar sobre algumas implicações da profecia bíblica para a vida cristã. Percebem a diferença? Então é preciso ter um pouco de cuidado e ser mais modesto na introdução. Outra característica importante, coerência com o assunto do sermão. Você precisa conectar a sua introdução com o seu sermão. Você não pode ter uma introdução bonita que não tem nada a ver com o sermão. A introdução deve também ter bom senso. Você tem que evitar o escândalo, por exemplo, o sensacionalismo, coisas extremamente sensacionalistas, né, para poder chamar... você deve chamar a atenção do ouvinte, mas não vale pagar qualquer preço para chamar essa atenção. Então evite, por exemplo, o sensacionalismo de dar gritos ou de trazer, digamos, alguma fantasia exagerada. Essas coisas, você tem que ter um pouco de bom senso, saber dosar a sua introdução de tal maneira que ela se adapte ao contexto e ao seu auditório. Quais são os tipos de ilustração que são mais poderosos ou mais eficientes na apresentação do sermão? Bom, tudo que nós falamos há pouco sobre ilustração, o poder das histórias, o poder das ilustrações, qualquer tipo de ilustração funciona como uma boa introdução para o sermão. Esse é o primeiro tipo de introdução, é aquele em que você usa as ilustrações, a entrevista, qualquer um deles. Mas você pode usar outros recursos, como, por exemplo, fazer perguntas à congregação. Não necessariamente para ouvir respostas, embora hoje em dia a pregação permita um pouco dessa interatividade. Mas é sempre um pouco arriscado, você precisa ser um pouco cuidadoso ao fazer perguntas. Mas você pode fazer perguntas para o povo pensar, para o seu ouvinte pensar. Então você pergunta ao ouvinte, por exemplo, qual é para você a doutrina mais importante da Bíblia? Você não está necessariamente esperando uma resposta dele, ou pode até esperar,
Mas esse é um tipo de pergunta que funciona bem numa introdução para um sermão como o sermão sobre a doutrina da salvação. Existe também a ilustração circunstancial, aquela em que você aproveita uma circunstância do momento. Por exemplo, hoje é o Dia das Mães. Então você começa falando sobre o Dia das Mães. Hoje é o dia do trabalho, hoje é o dia de Natal. Esse tipo de aproveitar o evento, a situação do momento, a circunstância do momento, pode dar a você um caminho fácil e relevante para chegar ao seu sermão. Outro tipo de ilustração interessante são as notícias de impacto. Estourou uma guerra lá na Ásia, ou na Europa, ou aqui na América do Sul. Você pode se referir a ela. O grande problema é quando você faz o sermão inteiro em cima de uma notícia. Isso deve ser evitado. Mas uma notícia de impacto, geralmente, ela já tem o poder de estar com a atenção do ouvinte. Então, você pode usar esse tipo de introdução. Um outro tipo seria o suspense. De repente, você mantém o interesse do ouvinte criando uma situação em que o ouvinte quer saber o que vai acontecer. E você pode manter a introdução, a atenção do ouvinte através desse tipo de introdução. Agora eu queria comentar um assunto bastante delicado para todos nós pregadores. O que evitar na introdução? Existem algumas coisas que você nunca deveria fazer numa introdução. E eu coloquei uma listinha delas aqui. Por exemplo, pedir desculpas. Você já ouviu algum sermão em que o pregador se apresenta perante a sua congregação e a primeira coisa que ele diz é: eu queria que vocês me desculpassem que eu não tive muito tempo de me preparar, porque eu recebi o convite ontem à noite, eu tinha uma viagem. Por favor, não faça isso. O que você está dizendo para o seu auditório é que você não tem nada para oferecer. E se você não tem nada para oferecer, devia não ter aceito o convite, devia não ter vindo, certo? Então, nunca peça desculpa. Se você não está preparado e não tem condições de pregar, rejeite o convite. Mas se você aceitou o convite, faça a sua parte e acredite que você tem algo a oferecer, mas não peça desculpas à congregação. Outra coisa que você deveria evitar na sua introdução: falsa modéstia ou falsa humildade. Eu tenho visto algumas pregações assim, alguns pregadores fazerem isso, né? Eles chegam lá e dizem assim: eu me sinto muito honrado porque eu sou a pessoa menos capaz desse auditório, a pessoa menos culta desse auditório, e foi me dado esse privilégio de pregar a mensagem. Não faz efeito. Para que isso? Uma ocasião alguém falou alguma coisa tipo: eu que sou o mais inculto desse auditório, e alguém disse lá: apoiado. Quer dizer, cria uma situação desagradável para você e não faz efeito. E o pior de tudo é que todo ouvinte sabe que aquilo ali é um pouco de hipocrisia. Tá? Você não se considera a pior pessoa do auditório, você não se considera a pessoa menos culta do auditório. Então, cuidado com essa falsa humildade. Um ponto muito importante que você deve procurar evitar na sua introdução são os jargões e aquelas expressões rotineiras que todo mundo já ouviu, que todo mundo conhece. Você começa a primeira palavra, o pessoal já sabe quais serão as próximas palavras. Quer ver um exemplo? Você chega no púlpito para pregar e chega: não tenho palavras para expressar a emoção deste momento. Não é verdade? Todo mundo já ouviu isso centenas de vezes, não faz efeito, não é relevante. Então, cuidado com esse uso esse tipo de jargões ou expressões corriqueiras que podem ser usadas. Piadas vulgares. Diga-se de passagem que todo sermão deveria ter uma pitada de bom humor. É bom que você tenha uma história interessante, uma história engraçada, uma história que traga um pouco de bom humor para o seu sermão. Mas entre o bom humor e uma piada vulgar existe uma grande distância. O púlpito não é lugar para vulgaridade. Ok? Então, tenha isso em mente, procure evitar usar piadas vulgares, baixar o nível da pregação usando vulgaridade no púlpito. O púlpito não é lugar para isso. Outra coisa que você deve evitar na sua introdução: assumir uma posição dogmática, usar o dogmatismo e falar sobre temas polêmicos demais assumindo a sua posição. Por exemplo, política no púlpito. Cuidado, o púlpito não é para você assumir ou defender um partido político. Você pode até ter ocasiões em que você faça comentários a respeito disso, mas procure evitar posições dogmáticas no seu sermão. Seja qual for o seu sermão, seja qual for o conteúdo do seu sermão, para que ele seja relevante, ele precisa de uma introdução criativa, atraente, breve, curta. Lembre-se da história da pedrada. Uma introdução
direto ao ponto. No próximo bloco, a gente conversa sobre a conclusão do sermão.